Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Camargo e estou aqui para apresentar para vocês essa palestra de musicoterapia, né? Falando sobre a musicoterapia na educação, a estimulação sonoro-musical abrindo canais de comunicação para portadores de deficiências múltiplas. É um tema super específico, agradeço a todos que estão assistindo e quero falar para vocês que este tema, por ser muito específico, daria inúmeros, né, desdobramentos a respeito do assunto, porque ele é um assunto, vamos dizer, principal, com vários assuntos conectados a ele, né, adjacentes, que são tão importantes quanto a discussão da deficiência múltipla em si, né, para um processo terapêutico, no caso musicoterapêutico, e ainda auxiliando no processo educacional. Então, nos diz a respeito de um trabalho terapêutico que acompanha os resultados dos processos educacionais deste indivíduo, não é? Junto à escola, junto à família, não é? Então, temos vários assuntos a abordar para oferecer um panorama geral sobre o assunto. Mas, devido ao nosso pouco tempo, eu pretendo, nesses próximos 50 minutos, esclarecer alguns detalhes principais para que a gente possa entender como melhor lidar com esse assunto em especial, né? Com esse público em especial. Então, vamos lá. Eu sou musicoterapeuta de formação, né? Sou professor de yoga e tenho um vínculo muito forte com essas duas áreas, onde o trabalho do yoga, utilizando o corpo, utilizando a respiração, utilizando toda uma ciência filosófica que traz uma visão do ser humano muito adequada, muito amorosa para um trabalho terapêutico, assim como a musicoterapia propõe. Então, ao juntar essas duas áreas dentro da minha formação, da minha história, eu eu pude criar formas de interagir com os trabalhos da musicoterapia de uma forma bem eficiente, né, com este público e muitos outros públicos que possuem algumas necessidades especiais, né? Falando sobre necessidades especiais, todos nós temos necessidades especiais, não é? E se a gente for falar filosoficamente sobre o que é uma deficiência, né, todos nós temos deficiências, né, todos nós temos deficiências múltiplas, só que a questão é que isso é a um nível que atrapalha a vida, a autonomia desse indivíduo, a socialização, o processo de aprendizagem desse indivíduo, ou, ou não, ou ele consegue, apesar das suas limitações, desenvolver a tua história e seguir em frente. Então, a gente vai falar sobre deficiências múltiplas sem uma classificação determinista, né, sobre isso, porque existe parâmetros dentro de cada indivíduo para que você possa analisar, né, deficiências múltiplas. Porque se você for ver na íntegra, todos nós temos deficiências múltiplas, no sentido de uma deficiência metabólica, você não consegue absorver determinados nutrientes, é uma deficiência. Se tiver mais de um nutriente que você não consegue absorver, você tem uma deficiência múltipla, não é? E só que a questão é você entender o que é que realmente vai gerar prejuízos para que o indivíduo possa decorrer a sua vida de uma forma saudável, né? Minimamente saudável, mentalmente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, etc. Então vamos lá, né? Eu que tanto acabei criando essa imagem, né, da clave de sol junto com o Om, para mostrar essa conexão entre yoga e a música, e o cérebro atrás, né, sustentando essas interações, porque tudo isso dentro da minha mente é uma coisa só. Então, vamos lá. Aqui a gente pode ver
a definição de musicoterapia, para a gente começar a contextualizar aquilo que a gente vai falar, e contextualizando, começando com conceituação da musicoterapia. Então, musicoterapia é a utilização da música e ou seus elementos, som, ritmo, melodia, harmonia, intensidade do som, o próprio silêncio, como você introduz os aspectos de silêncio dentro do seu trabalho, do seu processo, pelo musicoterapeuta e pelo cliente ou grupo em um processo estruturado a facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão e a organização física, mental, emocional, social e cognitiva. Trabalhando diversas partes, né? A gente vai criando, de acordo com a necessidade do indivíduo, um trabalho de estimulação, de organização dos eventos a partir da música, né? Então, para desenvolver potenciais e ou restaurar funções do indivíduo para que ele ou ela alcance uma melhor organização intra e interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida através da prevenção, reabilitação ou tratamento. Nós temos, então, inúmeras formas de atuar com a musicoterapia, né? Veja que é um campo muito amplo, porque a música, o som, ele é muito poderoso para atuar no mundo, né, que a gente vive, nesse universo. O som, ele é a base do universo, as frequências. Esse é um mundo frequencial, onde tudo está em vibração, né? Tudo é som, seja audível ou inaudível. Então, é muito poder você organizar as estruturas vibratórias de forma a oferecer ao indivíduo ou grupo qualidades como essas, né, de organização física, emocional, mental, social, cognitiva, espiritual, e a gente vai auxiliando os indivíduos desta maneira. Vamos contextualizar aqui o que é deficiências múltiplas, lembrando que a gente está falando de parâmetros mais intensos, né, devido às deficiências, como falamos anteriormente. Podemos linkar com parâmetros de deficiência, onde você tem mais ou menos comprometimento daquele indivíduo. Mas, geralmente, quando a gente fala sobre deficiências múltiplas, você está pensando em surdo, mudo, junto, né? TC, paralisia cerebral, às vezes algumas questões do autismo misturada com outros aspectos, síndrome de Down misturado com outros aspectos, deficiências cognitivas, demências, gerando problemas motores e etc. Síndromes metabólicas, como a síndrome mitocondrial, são deficiências consideradas deficiências múltiplas. Então, a definição clássica: são consideradas pessoas com deficiências múltiplas aquelas que têm mais de uma deficiência associada. É uma condição heterogênea que identifica diferentes grupos de pessoas, revelando associações diversas de deficiências que afetam mais ou menos intensamente o funcionamento do individual e o relacionamento social. Bem simplesinho para que a gente possa contextualizar, mas tudo isso que eu falei para vocês, né? Você tem problemas das deficiências ligadas a questões metabólicas, a questões congênitas e assim por diante, não é? Dentro das deficiências, e não só dentro das deficiências múltiplas, né, de outras patologias ou síndromes ou
e incluindo também as pessoas típicas, né, ditas saudáveis, né, você pode ter estereotipias. Estereotipias são uma parte importante do estudo do indivíduo que possui, no nosso caso aqui, em especial, deficiências múltiplas. Porque devido a essa questão de uma dificuldade maior, de repente, na interação cognitiva, na interação física, na interação da comunicação, as estereotipias, elas vêm como um processo regulador. Então, ato de comportamento autorregulador, demonstrado nas atividades motoras e comportamentais do indivíduo. O indivíduo ele vai tender a ter comportamentos com certas estereotipias, né? Então, se vocês colocar no lugar do indivíduo que tem múltiplas dificuldades ali, é muito fácil a gente entrar numa alienação da realidade. E uma das formas de você fugir da realidade é criar um vício, é criar um movimento que gera uma frequência constante de alívio. E estas são as estereotipias. As estereotipias acontecem principalmente devido a processos internos ou externos, que promovem excessos no sistema do indivíduo. Internos seriam pensamentos, emoções repetitivas que vão gerando um comportamento específico, ou estresse de um ambiente, né, gera processos dessa estereotipia, gerando movimentos de autorregulação. Em processos naturais e saudáveis, o choro e o riso são suficientes para esta regulação do ser humano típico. Então, nós, seres humanos típicos, nós temos, vamos chamar assim, né, sem necessidades especiais ou deficiências múltiplas, nós temos a questão de chorar ou dar risada como mecanismos de regulação do nosso estado de equilíbrio, né? Então, a euforia, o excesso, você consegue extravasar com o rir, porque o rir está ligado a uma inteligência emocional. O processo do choro também, para regular um excesso de uma tristeza, ou de repente, de alegria, enfim. Os processos de chorar geram uma regulação do que está em excesso para voltar ao equilíbrio. Como existe uma complexidade no indivíduo típico, ele consegue se regular com o choro e o riso, né? Basicamente, que são mecanismos da natureza bem, bem, bem importantes, né? Mas o indivíduo com deficiências múltiplas não, porque a compreensão não é, de repente, um acesso primário desse indivíduo. Então, como é que ele vai lidar com uma tristeza, algo de excesso? Ele não consegue entender o choro ou o riso da forma como um humano típico. Então, ele cria movimentos, estereotipias para regular o excesso e estabelecer uma organização, né? Então, não são suficientes, né, o choro e o riso, na maioria das vezes, para o paciente, o humano com deficiências múltiplas. Por isso, estas respostas estereotipadas acontecem. Portanto, as estereotipias regulam o sistema como um todo, por produzir uma constante frequência, acalmando os excessos. As estereotipias se tornam o termômetro do nível de estresse,
protegendo o indivíduo de estados mais graves, como convulsões. Portanto, se torna um mecanismo de defesa do corpo para a sobrevivência. Aqui eu coloquei só para que a gente possa entender que a estereotipia, ela não é um comportamento baseado na escolha do indivíduo, né, a princípio, e sim uma sobrevivência da própria estrutura, porque nosso corpo ele tem uma inteligência nata, né? Você está aqui conversando, você está assistindo a palestra, mas o seu corpo está trabalhando por você, está batendo, fazendo o seu coração bater, está fazendo o seu sistema imunológico proteger você de bactérias. Você não precisa mandar o seu corpo fazer coisas, ele faz as ações e faz com muita excelência. No caso da pessoa, do ser com deficiências múltiplas, o corpo também faz todo o processo para a sobrevivência daquele indivíduo, mesmo com as condições nas quais ele apresenta. Então, qual é o mecanismo de defesa do corpo, né, que ele faz? Ele cria um mecanismo regulatório frequencial, porque ele traz através de movimentos, de comportamentos repetitivos, de assistir o mesmo a mesma cena várias vezes, isso acalma o indivíduo, né? Você vai gerando processos que o indivíduo vai realizar essa autorregulação, que são essas estereotipias. E isso garante a sobrevivência, porque se não regular, o que acontece? Se você não tivesse o choro e o riso para regular a si mesmo, o que você faria com a sua tristeza, com a sua angústia? Como você qual destino você daria para aquela euforia dentro de você? Você precisa dar um destino, e esse destino precisa ter uma válvula de escape. No ser humano típico é o choro e o riso. No indivíduo com deficiências múltiplas, ele não tem muitas opções. Então, a estereotipia é um caminho de sobrevivência. Também temos as estereotipias misturadas com uma ação com ações masturbatórias para níveis de prazeres momentâneos de um indivíduo. Ou seja, não temos só as estereotipias para regular o excesso de um estresse, né? Apenas ligado ao estresse. Também você pode trabalhar, ter uma estereotipia ligado ao prazer. E aqui eu usei a palavra masturbatória não exclusivamente para uma questão sexual, onde vai fazer o ato mesmo de masturbar órgãos genitais propriamente dito. Pode sim ter uma estereotipia onde o indivíduo ele é compulsivo por uma masturbação, né? No caso do ser com deficiências múltiplas, ele pode apresentar um comportamento obsessivo, um toque, uma compulsão, um vício numa questão sexual, mas isso pode ser, como eu falei anteriormente, o vício de ver a mesma cena. A gente tem um pouco disso na nossa infância, né? Quem tem criança e tem filho sabe. O filho assiste 10.000 vezes a mesma cena, decora todas as falas e está ali, porque a gente aprende pela repetição. Mas a partir do momento que o indivíduo sana aquela necessidade, ele parte para uma outra e assim por diante. Mas o indivíduo com deficiências múltiplas, como tem uma compreensão, por vezes limitada, é como se tivesse um cérebro infantil. Com uma compreensão limitada, as repetições, os vícios, as compulsões, o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo pode se tornar uma válvula de escape para que ele possa saciar o seu prazer e regular o teu estado mental e emocional de equilíbrio, não é? E por que tudo isso é importante? Porque se a gente vai falar do indivíduo com deficiências múltiplas
seja ele surdo, mudo ou com deficiências metabólicas, gerando prejuízos motores, cognitivos. Você está falando de lesões no cérebro, você está falando de lesões na estrutura fisiológica do corpo, que são aparentemente irreversíveis, né? Uma pessoa com paralisia cerebral gerou problemas sérios em seu cérebro, lesões sérias no cérebro, né? Alguém que sofreu um acidente muito sério e perdeu e lesionou o cérebro. Aquele indivíduo apresenta deficiências múltiplas, né? Ele não só pode apresentar uma deficiência motora, mas uma deficiência cognitiva e etc. De acordo com o lugar em que essas lesões acontecem, né? Um indivíduo, por exemplo, com Alzheimer, você pode diagnosticar um indivíduo com Alzheimer, e ali você identificar inúmeras deficiências acontecendo por conta dessa oxidação do cérebro. Então, as lesões ocorridas no cérebro geram deficiências múltiplas no indivíduo. E aqui, basicamente, eu coloquei para vocês, né, o cérebro trino, né, que a ciência, lógico que todos esses assuntos dariam um curso muito mais extensivo, mas aqui apenas o básico de dois conceitos importantíssimos para que você, no seu trabalho terapêutico, no caso da musicoterapia, você possa entender o que nós estamos fazendo para ajudar no processo educacional do indivíduo, que é entender basicamente como é que o cérebro do seu aluno, da pessoa com quem você está se relacionando, que é portador de deficiências múltiplas, como é que ele funciona, como é que ele opera, né? É necessário que você saiba quais remédios ele toma. Então, você faz naturalmente uma anamnese sobre aquele indivíduo e descobre, de repente, em quais questões metabólicas ou de lesões que aquele indivíduo possui, para que você possa entender que o comportamento daquele ser não é, de repente, baseado na escolha pessoal daquele indivíduo, mas devido a uma lesão real. Então, você tem lá o neocórtex, responsável pelo raciocínio. Então, você tem toda a questão de pensar a respeito daquilo que você sente, acontece nesse lugar do neocórtex, né? Nessa parte frontal aqui. Você tem no sistema límbico, que é todo o processamento das suas memórias e dos processos emocionais. Se você tem lesões nessa área, você pode ter dificuldades em processamentos emocionais. E aí, mais ainda, você necessita de processos regulatórios, como as estereotipias, os vícios, os toques, etc. E o cérebro reptiliano, que é pela sobrevivência, ele faz a ação né, ligado à automação de todo o sistema fisiológico. Então, se ele decidir que aquele organismo está morrendo e ele precisa sobreviver, ele desencadeia uma convulsão, ele desencadeia um movimento de estereotipia que o indivíduo não tem controle, para que aquela ação regule aquele excesso, aquela situação que vai lesionar ou prejudicar mais aquele indivíduo, podendo levar à morte, né? Então, para não morrer aquele sistema, aquele corpo vivo que age independente de quem mora dentro daquela estrutura, ele age para a manutenção da sobrevivência, né? Então, o que nós temos aqui? Um cérebro, aqui é a trimembração, né, do nosso cérebro, onde tem esses processamentos todos,
E uma palavra-chave que é a neuroplasticidade, que, apesar de ainda esconder diversos mistérios, sabe-se que o cérebro tem grande capacidade adaptativa, podendo sofrer mudanças de acordo com as situações às quais é submetido ao longo da vida de um indivíduo. Ou seja, se você consegue oferecer estímulos e experiências significativas para um indivíduo portador de deficiências múltiplas, você pode ajudar o cérebro desse indivíduo a ter uma neuroplasticidade e uma adaptação dos lugares lesionados serem redirecionados para outras áreas preservadas e ele restabelecer organizações mentais, emocionais, cognitivas e etc, etc, etc. Então, aqui nós temos duas partes chaves para a evolução de qualquer trabalho terapêutico. Qualquer trabalho educacional depende de uma investigação profunda do metabolismo e da realidade do organismo daquele ser. Portanto, conhecer aquele indivíduo portador de deficiências múltiplas é fundamental e não existe como conhecer se você não se colocar disponível para essa experiência profunda com aquele que você pretende traçar uma linha de educação, uma linha terapêutica. Então, eu costumo dizer que mais um assunto que vai envolver as deficiências múltiplas é a questão da inclusão, né? Como que você inclui um ser que tem dificuldades nos processos sociais ou o próprio indivíduo com ele mesmo, dentro do universo das pessoas e isso se tornar algo saudável e não um motivo de preconceito ou de exclusão e etc. Simples, quando a gente abre o espaço, nós, seres ditos saudáveis e típicos, nos colocamos num lugar de aprendiz desta realidade. Porque o indivíduo talvez já conhece essa realidade porque ele nasceu com uma questão congênita ou ele adquiriu isso ao longo da vida dele, mas ele convive com as limitações. Mas, na realidade, quem tem as limitações em compreender as reais necessidades somos nós, que não conhecemos aquele indivíduo. Então, é necessário que você se coloque como um aprendiz, onde o professor é o indivíduo com deficiências múltiplas. Ele vai te mostrar o que ele é possível ou não é possível. Por exemplo, para dar um exemplo claro e não ficar abstrato esse assunto, eu atendia uma criança que tinha deficiências múltiplas e tinha um processo com som. Eu, como musicoterapeuta, fazia estimulações sonoras e ele entrava em convulsão quando existia um estímulo muito forte, sonoramente falando. Músicas altas ou música, ou coisas assim, fazia com que ele entrasse em convulsão. Ou seja, a convulsão é o último recurso do corpo para regular a sobrevivência daquele indivíduo, mas nós sabemos que uma convulsão gera mais lesões e mais prejuízos para o indivíduo. Então, é óbvio que evitar uma convulsão é algo adequado. Então, todo o trabalho era muito precioso, e não só na questão do silêncio, porque o silêncio demais e uma atitude muito delicada podia também provocar ações de convulsão, porque se tornava um estímulo muito grande. Então, veja a complexidade deste ser que se apresentava a mim, e eu, como musicoterapeuta, tinha que dosar as intensidades de todos os processos para que aquilo não se desenvolvesse para processos de convulsões, de processos autodestrutivos, não é? Então, enfim, nós temos que criar condições para que aquele indivíduo, dentro das possibilidades, tenha uma experiência de organização,
que seja diferente do mecanismo de sobrevivência de uma estereotipia, onde ele possa vivenciar uma organização através dos processos terapêuticos, dos processos da aprendizagem e da educação. Muito interessante. E aqui a gente vai colocar, assim, obviamente, um assunto que daria para a gente abordar cada coisa separadamente, como um curso, uma coisa mais extensiva, mas eu estou colocando aqui para vocês o nosso cérebro trino e uma visão do ser humano através desse desenho, né, à sua esquerda, que é um filtro humano, eu chamo de filtro humano, é um desenho que eu criei a partir, né, de observações de alguns trabalhos do Benezon, que é um psicanalista musicoterapeuta, né, que é muito importante dentro da área da musicoterapia, e ele desenhava alguns triângulos, e aí eu me inspirei nos desenhos dele e criei este desenho para exemplificar o ser humano e a interação do ser humano com o mundo externo. Então, você tem um ser humano que é um triângulo aberto, explicando aqui rapidamente para vocês, e esse triângulo aberto por quê? Porque este indivíduo, ele se comunica com o mundo e ele também recebe as informações do mundo dentro, não é? Então, você tem toda uma inteligência, né, de comunicação para dentro e para fora. Faltou uma setinha para dentro aqui também voltada, tá só a setinha para fora, mas imaginem que tem a setinha para dentro também. Então, o mundo se comunica com você através dos seus órgãos dos sentidos, né? Pele, olhos, audição. Se você é privado desses sentidos, você tem que criar mecanismos de interação, porque a interação vai acontecer. Porque o mundo vai penetrar através da sua pele, através do seu tato, através né, dos órgãos dos sentidos, e vai ser processado dentro de você, né? Você é consciente de uma parte pequena. O pré-consciente, na verdade, é tudo aquilo que você consegue lembrar. Isso de uma pessoa típica funciona muito bem, né? Toda a sua lembrança, tudo aquilo que não está consciente nesse momento, mas que você pode acessar a hora que você quiser. São as suas lembranças, as suas memórias emocionais, né? Da tua história. E o inconsciente, que é a maior parte do indivíduo. Esta parte também recebe as informações do mundo, através daquilo que você escuta, daquilo que você enxerga, daquilo que você come. Então, essa interação ela é infinita. E você recebe as informações do mundo através dos seus sentidos. Esses sentidos são a nossa janela para o mundo. E você devolve para o mundo através do seu comportamento e das suas ações. Suas ações são fruto do resultado do que você filtrou daquilo que recebeu. Então, você recebe as informações, você processa, coloquei ali o cérebro trino, você raciocina, você recebe as emoções, você dá o destino que você deseja para aquelas emoções, e isso é devolvido para o mundo em forma do seu comportamento, em forma das suas ações. Perfeito, isso no indivíduo típico funciona mais ou menos assim, e você consegue lidar e tocar a sua vida. Mas o indivíduo com deficiências múltiplas, todo esse processamento, ele é complicado, porque por vezes você tem a privação de um dos sentidos e você não tem a percepção da realidade como ela se apresenta. Então, devido às suas dificuldades em receber informações adequadas, o seu processamento é baseado nas experiências que você tem, e elas são limitadas, então, obviamente, você pode ter e apresentar dificuldades na compreensão e a sua expressão, né, de comportamento, de pensamentos e expressões emocionais, elas são completamente desconectadas da realidade. Então, o indivíduo que sofre por ter uma intensidade musical, como eu dei o exemplo, se a música é muito forte, ele entra em convulsão. Ele não tem como
digerir aquele estímulo intenso, porque todos os processos, as lesões no cérebro devido a inúmeras convulsões anteriores, geram uma dificuldade em processar aquele excesso. Então, aquele excesso entra como se um excesso de energia entrasse num fio de uma resistência. Quando a energia é demais, a resistência estoura. A resistência do seu chuveiro, por exemplo, ela estoura quando a energia é demais, quando o fio já está muito fino, não aguenta mais a energia, o fluxo de energia, chega uma hora que rompe. Então, você pode ligar lá o quanto você quiser, que a informação não vai seguir em frente, porque a conexão sináptica não acontece mais como deveria. E o que isso tem a ver com a musicoterapia? Tudo a ver porque, através da música, você tem aqui vários elementos musicais, sonoros, como a gente viu lá na definição, uma densidade, um timbre, uma intensidade, altura, duração, né? Quantos sons simultâneos você tem ali. Então, você vai entendendo o que é harmonia, o que é melodia, o que é ritmo, e dentro desse leque de possibilidades, tem até muito mais parâmetros do que esses que estão aí, mas vamos deixar assim, apenas com esses. Você vai ditando os parâmetros, as quantidades, as qualidades de experiências. Você vai organizando e dando as experiências para aquele indivíduo. Né? Então, um indivíduo com deficiências múltiplas, você vai fazer inevitavelmente uma estimulação sensorial, não só pela pele, pelos outros sentidos, mas pelo sentido da audição. Mas a audição que não acontece só pelo ouvido físico, mas pelo corpo inteiro. No caso do surdo-mudo, você vai falar que não pode trabalhar com a musicoterapia porque ele não escuta? Não, não é verdade. Você pode trabalhar com a experiência de sentir as vibrações. E ao sentir as vibrações, você desenvolve capacidades cognitivas e promove uma neuroplasticidade naquele indivíduo, onde ele vai adaptar a experiência do universo sonoro, que não é captado pelo ouvido físico, mas é captado pelo ouvido do corpo, de sentir as vibrações e sentir as possibilidades de compreender o que o mundo é a partir da ampliação da consciência de si mesmo. E nós temos aqui uma dinâmica e temos a voz humana. Eu deixei o destaque para a dinâmica, porque a dinâmica é como você vai fazer a orquestração de cada elemento. Como musicoterapeuta, eu vou auxiliar aquele ser, de acordo com as necessidades dele, a organizar as suas estruturas a partir de como vivenciar cada elemento sonoro, promovendo uma dinâmica de experimentações, identificando uma forma de regular, de afinar, de harmonizar, de estabelecer um ritmo, de uma organização sistêmica. E isso é feito, Diogo, mas eu não sou musicoterapeuta, eu não sou músico, como é que eu faço? Eu que sou educador, e aí que está nosso tema. Como eu faço para usar dessa inteligência, desses parâmetros, dentro do meu trabalho educacional? Aqui que está a chave do que a gente tem a dizer nessa palestra, que é a voz humana. Você, como professor, criar dinâmicas, exercícios fonéticos, de percepção, de som longo, som curto, som fraco, som mais forte, e investigar a realidade de como é o filtro daquele indivíduo com deficiências múltiplas, para que você possa auxiliá-lo no desenvolvimento, numa neuroplasticidade da estrutura como um todo. Enfim, é lógico que eu estou falando em velocidade máxima, um assunto que daria muito mais conteúdo, mas é muito interessante que você pode organizar a presença do indivíduo, né, através da organização dos elementos sonoros. Então, você pode ter harmonia, né? Se você... Estou com o piano aqui, vocês não estão vendo, mas...
sensações. Harmonia com melodias, com ritmo. Naturalmente, algo que foi oferecido a você estabelece um pulso, uma organização. De uma forma simples, mesmo eu conversando e demonstrando, você recebeu a informação no seu sistema do que foi oferecido sonoramente, certo? E isso trouxe a você uma sensação, um pensamento, uma percepção, ou de repente uma emoção. Então isso foi processado no seu filtro. Isso também será processado no filtro daquele que possui uma deficiência, várias deficiências dentro da estrutura física, mental, emocional, etc. Então, você tem como organizar processos do pensar através da organização rítmica da melodia, como eu falei para vocês. Eu crio um caminho onde você pode seguir com a sua mente. Você pode não saber o que isso significa, mas você consegue identificar cada evento. Seu cérebro consegue identificar. Mas, quando a gente está trabalhando com um portador de deficiências múltiplas, você tem que criar essas experiências dentro da realidade possível. Então, se eu vou lidar com um surdo, mudo, como é que eu vou oferecer isso no âmbito da audição, sem fazer com que ele possa desfrutar dessa qualidade que você, que é ouvinte, consegue? Este é o desafio. Então, Diogo, mas eu não sou músico, eu sou professor, como é que eu faço? Então, você vai usar a sua voz. E aí é um ponto-chave também que a gente precisa botar em discussão, porque o portador de deficiências múltiplas, você não está lidando somente com ele, você está lidando, de repente, com a família inteira, com todas as pessoas que cercam esse ser. Porque como é que essas pessoas interagem com esse indivíduo? Vai determinar como ele irá se apresentar a você. Então, se você tem um portador de surdez e é mudo e tem outras questões a mais, por exemplo, geralmente você pode identificar mães ou pais que são cuidadores desse indivíduo gritando para que ele seja ouvido, para que você possa, para que essa mãe se faça ser ouvida pelo seu filho, por exemplo. Mas não necessariamente você precisa gritar para ser ouvido. Mas essa mãe, por vezes, não sabe. Então, ela interage com esse filho que é surdo. Meu médico falou que ele é surdo, então eu grito para que ele possa entender. Ou seja, não é assim que funciona. Se existe a capacidade, por exemplo, do indivíduo que é surdo se comunicar através de Libras, ele vai poder se comunicar através de sinais, através do gesto das mãos, né? Então, ele pode se comunicar e criar uma outra forma cognitiva de comunicação. Ele vai abrir canais de comunicação. Se ele não abrir, ele vai ter dificuldades, porque as pessoas vão gritar com ele para eles. E essa energia de gritar é uma energia mais violenta. Então, como é que esse indivíduo vai receber diariamente uma violência verbal mais intensa e onde as pessoas vão se tornar inevitavelmente mais irritadas, porque o processo de entendimento fica mais difícil? Então, você vai ter um estímulo violento muito na estrutura deste corpo, deste ser, que vai ser difícil ele ter um comportamento suavizado. Por vezes, ele terá um comportamento mais agressivo também, e as pessoas não vão saber o porquê, e aí vão dar remédio, enfim, todo um complexo que você tem que analisar para que você possa orientar as famílias. Olha, você não precisa gritar com seu filho para se comunicar, você pode abrir outros canais de comunicação para se comunicar com ele.
Experimente este de você tocar, experimente este de você olhar, experimente esse de você fazer gestos, experimente esse de você trabalhar com as expressões do seu rosto de outras maneiras. E assim você vai explorando. Por isso que quem vai te ensinar a como se comportar frente a um ser com deficiências múltiplas é o próprio ser portador das necessidades. Então, ele é seu professor, ele é seu mestre. Então, você vai ensinar algo a ele, mas, na verdade, é ele que vai ensinar algo a você e à sociedade. Nós vivemos hoje numa sociedade muito mais agressiva, muito mais, de repente, desrespeitosa uns com os outros, intolerante, preconceituosa, etc. Como é que a gente resolve isso? Introduzindo pessoas com necessidades diferentes daqueles do grupo. E isso faz com que os indivíduos que têm aparentemente a facilidade do ser típico, saudável, possa aprender a ter a paciência para lidar, aprender a ter uma consciência para como incluir aquele ser dentro do trabalho social, não é? E fazer adaptação, porque existe uma equidade. Equidade é uma palavra importante, onde você não faz a ação igual para todo mundo, mas você estabelece a inteligência de o que é, qual é a sua necessidade, como eu posso te servir neste momento, com o que eu tenho para te oferecer, com o que eu posso, quais recursos eu posso te oferecer, que vai saciar a sua necessidade e auxiliar você no seu processo. Então, este é o pensamento do professor. Então, como base do professor, do educador e do terapeuta é como eu posso experimentar junto com você o que é melhor para o seu progresso, não é? Então, aqui eu separei, né, o processo do pensar, do sentir e do querer, a questão do ritmo, da melodia e da harmonia. Você tem estabelecido no corpo, né? Separei como é na antroposofia essa trimembração, mas não precisa ficar focado nessa trimembração dos elementos, mas o fato é que quando você tem uma harmonia, você tem uma sensação, porque são várias coisas ao mesmo tempo sendo oferecidas. Quando você tem melodia, você tem uma história sendo contada, então é extremamente organizador para o cérebro, para os processos do pensamento, e quando você tem o ritmo, você tem a oportunidade de sentir a energia daquilo que é feito. Então você estabelece uma inteligência de dinâmicas, onde a mesma coisa pode ser oferecida de formas diferentes. Acabei de tocar algo, um ritmo, estou tocando a mesma coisa, as mesmas notas, mas de outra maneira. Muda completamente aquilo que você recebe. E aí você consegue receber isso com outras qualidades. Em um segundo eu te levo para lugares diferentes dentro de você. Porque a música me dá o poder de ser os parâmetros do ser humano dentro e fora. É muito interessante. Eu coloquei aqui 6 aspectos de valores, de pilares, para que você possa experimentar com o seu aluno, né, portador de deficiências múltiplas, ou o seu cliente ali, se você é um terapeuta, que é quantidade de energia que o indivíduo possui, como você vai introduzir energia ou você tem que tirar energia, você vai decidir esses parâmetros, o volume, tamanho, se existe muito peso, o corpo é muito pesado, existe a mente pesada ou
não, e você vai estabelecendo esses aspectos em todos os âmbitos, no âmbito do pensar, no âmbito do sentir e no âmbito do fazer, das ações, qual é a energia que se aplica nas ações do fazer com este indivíduo, qual é a necessidade, porque todos nós precisamos do equilíbrio dessas forças. Você precisa se tornar leve, você precisa se tornar o volume no sentido de ocupar os seus espaços. Você tem que ter espaços para fluir. Se você está apertado dentro de um corpo, como é que você flui? Então, você precisa dar espaços para este corpo ser preenchido pela presença do próprio indivíduo. A velocidade, a energia, enfim, o assunto dá um curso, mas eu não vou me estender nisso, mas é só para vocês terem uma ideia. Isso é parte do corpo sonoro musical que todos nós temos, né? E o indivíduo portador de deficiências múltiplas, ele possui um corpo sonoro musical, na qual você vai ser um maestro que vai orquestrar essas ações do mundo interno, do mundo do pensar, do sentir e do fazer deste indivíduo. Então é muito interessante. Aqui eu separei muitos poucos benefícios, né? Você pode ter uma percepção auditiva, uma percepção sensorial, sinestésica, percepção do ritmo, uma própria percepção, uma organização de equilíbrio, questões motoras fina e grossa, você pode trabalhar a gente pode trabalhar como musicoterapeutas com instrumentos, tambores, etc. Isso promove integrações do sistema como um todo, né? A família. A gente pode discutir muitas coisas, né? Ter uma consciência corporal, desenvolvimento de abertura de canais de comunicação, ou seja, esse indivíduo terá uma capacidade de abertura de novas formas de se comunicar, porque ele está sendo estimulado e proporcionando uma neuroplasticidade do cérebro, da forma de processar as ações, purificando o filtro humano, como eu coloquei para vocês no slide anterior, né? E experiência de um estado de presença, né? Então, aquele indivíduo que está ali no movimento estereotipado, sem consciência, porque o próprio movimento estereotipado, ele é um movimento que tira a pessoa da realidade daquele momento, então, por vezes, como eu disse, pode dar prazer, porque eu não estou nessa realidade, que é difícil, então eu fico no movimento autorregulatório, e quando você estabelece consciência, uma forma de comunicação com aquele ser imediatamente para com as estereotipias e te conecta com outras formas de se comunicar. É tudo muito interessante. E a gente conquista muitas coisas, né? Para dar um exemplo para vocês, eu atendia crianças com deficiências múltiplas na APAE e a gente fazia sessões junto com as mães dentro da sala. E dentro da sala da terapêutica, a gente fazia uma estimulação sensorial com instrumentos reciclados, o violão e outros instrumentos, e criava-se um vínculo muito poderoso de comunicação, e dando esse exemplo, né, das mães que gritavam com seus filhos para que eles possam ouvir, o que eu fazia é: mãe, entre junto na sessão comigo e vamos experimentar isso que vamos fazer. E dentro da sessão, eu mostrava para elas, para essas mães: olha, veja como seu filho responde a este estímulo que eu estou oferecendo, a este som, a este toque. Veja como ele está se comunicando, ele está falando para você. Ele não está falando como você gostaria que ele respondesse, mas ele está se comunicando. Veja que as estereotipias, o movimento autorregulatório desapareceu, porque aqui neste momento ele está presente e interessado em evoluir a si mesmo, porque algo está acontecendo e uma comunicação se estabeleceu. E essa conexão é fundamental para o desenvolvimento e a ampliação de possibilidades e potenciais da saúde do indivíduo com deficiências múltiplas.
Então, enfim, o tempo é muito curto. Eu quero agradecer profundamente a todos que assistiram à palestra. Esses são os meus contatos, meu site. Se vocês têm interesse mais sobre esse assunto, eu tenho alguns cursos que eu dou e a gente pode organizar e aprofundar mais esses assuntos, mas eu fico à disposição para vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído com um pouquinho de informação e que a gente possa levar isso para uma inclusão real de todas as pessoas e nos tornarmos mais humildes perante a experiência da vida, que tem muito a nos ensinar, desde que a gente possa abrir os nossos olhos para enxergar o que está por detrás das experiências, né? Enxergar além das aparências, a gente se comunicar além das palavras e sentir além das diferenças. Nesse lugar que a gente vai caminhar para um futuro melhor. Muito obrigado a todos e namastê!